Olá, pessoal! Vamos lá para mais um capítulo 14. Você não pode agradar a todos. Parte 1. Não se preocupe com quem não gosta de você, com quem tem mais que você ou com quem está fazendo mais que você. Erma Bombeck. Embora eu tenha mencionado neste livro os perigos de sermos viciados em agradar, esse tópico merece um capítulo inteiro porque é um problema que muitas pessoas têm de enfrentar. Algumas são viciadas em agradar e não percebem, enquanto outras acreditam que agradar as pessoas que as cercam é a maneira certa de se comportar. Digo com segurança: seja uma bênção para as pessoas e não viva uma vida egocêntrica, mas não permita que seus esforços para agradar os outros o controlem, o façam desobedecer a Deus ou roubem a vida que Deus designou especialmente para você. Jesus se esvaziou. Filipenses 2:7. Isso significa que ele fez o que seu Pai no céu queria que ele fizesse, e não o que as pessoas queriam. Ele não estava preocupado com a sua reputação, com o que pensavam sobre ele. Seus irmãos tinham vergonha dele e tentaram motivá-lo a fazer algo incrível para provar que era o Messias. Mas Jesus lhe disse que sua hora ainda não havia chegado. Eles achavam que Jesus estava louco, mas porque o objetivo era agradar a Deus e não a si mesmo ou aos outros, ele estava livre da tirania de se preocupar com o que as pessoas pensavam a seu respeito. Jesus era completamente seguro no amor de seu Pai, e esse tipo de segurança torna uma pessoa ousada e corajosa. O apóstolo Paulo disse que se tentasse ser popular, não teria se tornado um servo de Cristo. Gálatas 1:10. Podemos ver com essa afirmação que agradar as pessoas pode arruinar o nosso destino. Creio que é seguro dizer que, se quisermos seguir plenamente a Deus, às vezes temos de estar disposto a desagradar algumas pessoas. Creio que a maioria dos grandes homens e mulheres sobre os quais lemos na Bíblia teve de enfrentar esse desafio de desagradar pessoas a fim de agradar a Deus. Fazer isso é uma chave para o crescimento espiritual e eu encorajo a perguntar a si mesmo se você está disposto a fazê-lo caso seja necessário. Paulo também disse que ele e seus companheiros de ministério haviam sido aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele e o Evangelho. Assim falamos não para agrademos aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2:4. Todo aquele que declara a mensagem do Evangelho provavelmente teve de enfrentar esse teste. Como mestra da Bíblia, eu sei que eu não posso pregar para agradar as pessoas, mas que devo dizer o que Deus quer que eu diga, mesmo que não seja o que as pessoas querem ouvir. A Bíblia nos ensina que virá o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina, pelo contrário, elas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Creio que esse tempo está bem próximo. Eu estou comprometida em ensinar o que eu creio que as pessoas precisam ouvir e não apenas o que elas querem ouvir. Jesus ele pregou muitas verdades que as pessoas não queriam ouvir e nunca comprometeu sua mensagem só para que gostassem dele. Da mesma maneira, não podemos fazer concessões em nossa mensagem. Eu me pergunto quantas pessoas crescem em seu relacionamento com Deus e acabam recuando por causa das críticas. João escreveu que muitos dos principais judeus acreditavam em Jesus, mas não reconheciam abertamente a sua fé porque tinham medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Lá em João 12, 42 e 43. Eles tinham medo da rejeição daqueles que supostamente deveriam aceitá-los. Enquanto a reputação foi importante demais para nós, não poderemos ser autênticos ou únicos. Se o que as outras pessoas pensam sobre nós importar demais, fingiremos ser uma coisa que não somos para evitar a dor da rejeição. Se você soubesse o quanto as pessoas desconsideram o que acontece com a sua vida, não se preocuparia tanto com o que elas pensam.
Aqueles que gostam de criticar encontrarão algum defeito em você de qualquer jeito, não importa o que você faça. Então, por que você não segue seu coração e vive uma vida que vale a pena? Uma vida de que você goste? Autoimagem. A autoimagem é como um retrato de si mesmo que existe dentro de você. O que você pensa sobre si mesmo? Você gosta de si mesmo? Sabe quem você é em Cristo Jesus? Aprecia sua singularidade? Reconhece suas habilidades? Está excessivamente preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito? Você acredita que é uma pessoa que vale a pena conhecer? Todas as respostas para essas perguntas e outras semelhantes podem ajudá-lo a saber verdadeiramente como é sua autoimagem. Se você está constantemente esperando que outra pessoa lhe diga que você é aceitável e que tem valor, certamente você terá uma vida infeliz, porque nem sempre elas farão o que você gostaria que fizessem. Enquanto precisar que outros o mantenham estimulado com relação à maneira como você se sente a respeito de si mesmo, você nunca estará livre de agradar as pessoas. Se sua autoimagem não é boa, Deus quer ajudar você a mudá-la. Ele quer ser seu amigo, mas também quer que você seja amigo de si mesmo. Inicie essa amizade decidindo se valorizar e se aceitar. Muitas pessoas se esforçam para ser as primeiras em tudo porque pensam que isso as torna importantes ou lhes dá uma boa reputação. Elas não conseguem sequer apreciar um jogo ou uma brincadeira porque precisam vencer para se sentirem aceitáveis. O foco delas é vencer e não se divertir. Tentar ser o primeiro em tudo suga muita energia e rapidamente se torna algo desgastante. Não é de admirar que Jesus nos diga que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, Mateus 20:16. Se formos excessivamente competitivos e ressentidos ou invejosos quando os outros vencem ou recebem bênçãos, no final das contas fracassaremos. Mas se nos alegrarmos com o sucesso dos outros e não sentirmos necessidade de tentar passar na frente deles, seremos abençoados. Creio que ficar feliz pelos outros é uma chave importante para o nosso sucesso. Deus promove pessoas que têm um coração bondoso e generoso, e não aquelas que têm um coração ciumento e invejoso. Não há nada de errado em querer fazer seu melhor, mas uma atitude que impulsiona a ser melhor que os outros, para só assim ficar satisfeito, não agrada a Deus. Ele ama você como pessoa, mas não ama esse tipo de atitude. Quando sua autoimagem é a que Deus quer que seja, você não terá necessidade de ser o primeiro sempre ou de ser melhor do que os outros. Você já sabe que é o primeiro com Deus, porque somos todos a menina dos olhos dele. Deus não tem alguns favoritos, todos nós somos favoritos aos olhos dele. Por que se esforçar para ter a aceitação e aprovação dos outros, uma vez que Deus lhe oferece isso gratuitamente? Deus aceita você, Deus aprova você, Deus ama você com um amor perfeito. Não se esforce para tentar conseguir uma coisa que você já tem. 5 características de uma pessoa viciada em agradar. 1. Uma pessoa viciada em agradar, ela vive para ter aprovação agradando aos outros. Você está vivendo para agradar a si mesmo, para agradar aos outros ou para agradar a Deus? Espero que a resposta seja para agradar a Deus, porque viver para agradar a qualquer outro nunca acaba bem. Paulo escreveu aos Colossenses que tudo o que fazemos deve ser voltado para o Senhor e não para outras pessoas, sabendo que assim receberemos uma herança do Senhor. Colossenses 3, 23, 24. Jesus ensinou que não devemos fazer nada com motivações impuras, de tentar agradar ou impressionar. Eu chamaria isso de ensinamento para uma vida mais profunda, porque desvendar das nossas motivações requer que nos aquietemos e nos façamos algumas perguntas difíceis. Temos de acessar um lugar profundo dentro de nós mesmos para pensar sobre nossas motivações e, se elas não forem dignas, mudá-las ou parar de fazer o que estamos fazendo. Agradar a todos pode retardar o crescimento espiritual. Por exemplo,
Deus pode querer levar você a um lugar mais profundo e mais comprometido com Ele. Um lugar aonde seus amigos não querem ir. Qual será a sua escolha? Você está disposto a perder amigos se necessário a fim de ir mais fundo com Deus? Você está pronto para perder sua reputação entre as pessoas se for preciso para viver uma vida que agrada a Deus? Muitas vezes, quando as pessoas são totalmente comprometidas com Deus, elas são chamadas de loucas ou fanáticas. Mas vale lembrar que Jesus foi cuspido e escarnecido, chamado de louco, fanático e falso profeta, acusado de trabalhar com o diabo e, por fim, foi rejeitado, odiado e crucificado. Ele disse que se as pessoas o odiavam, elas também nos odiariam. De modo que não deveríamos nos surpreender quando a nossa escolha de crescer no relacionamento com Ele não for popular aos olhos dos outros ou até motivo de zombaria. Se você está disposto a perder alguns amigos para seguir a vontade e a direção de Deus na sua vida, Ele lhe dará amigos que o amem, amigos verdadeiros que não se voltarão contra você quando precisar deles. Deus será seu melhor amigo e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Na sua jornada para ser autêntico e único, busque amigos que sejam autênticos e únicos também. Jesus enviou 70 pessoas em duplas para ministrarem para ele em várias aldeias. Ele lhes disse que se aqueles a quem tentassem ministrar não os recebessem, eles deveriam sacudir a poeira dos pés e seguir em frente para outra cidade. Lucas 10, do 1 ao 17. Embora Jesus tenha dado esse conselho milhares de anos atrás, é uma excelente diretriz para nós hoje. Não permita que a rejeição o paralise, simplesmente sacuda para fora e siga em frente. 2. Um viciado em agradar não tem expectativas realistas. Todos têm expectativas, mas você é apenas um ser humano e não pode fazer sempre o que esperam que você faça. Nós equilibramos muitos relacionamentos diferentes na vida em um verdadeiro malabarismo. E cada pessoa quer alguma coisa de nós. Seus pais idosos podem querer que você os visite mais, ou você pode ser o cuidador deles. Seus filhos podem querer seu tempo e sua atenção. Seu cônjuge quer que você faça uma série de coisas. Os amigos precisam de favores, querem receber telefonemas ou que você vá ao churrasco no fim de semana. Seu chefe quer que você lhe dê 40 horas de trabalho por semana, às vezes mais. A escola de seu filho quer que você se ofereça para o trabalho voluntário. A associação do bairro quer que você faça parte da diretoria a fim de ajudar na tomada de decisão. A lista é interminável. Para alguém que não aprendeu a dizer não quando necessário, as expectativas dos outros se tornam um problema. Entretanto, dizer não é difícil para alguns de nós, para outros é impossível porque precisam muito mais de aprovação do que deveriam. Todos nós deveríamos dizer sim a algumas oportunidades e não para outras, e não aceitar ou rejeitar automaticamente cada pedido. Também podemos ter expectativa quanto às outras pessoas às quais elas nem sempre atendem. Se precisarmos que elas digam sim a cada pedido nosso para nos sentirmos bem, então permaneceremos mal na maior parte do tempo. Por exemplo, eu posso unir a um casamento esperando que a mãe da noiva converse um pouco comigo, mas quando a festa termina, ela nem sequer disse olá. Se eu não tiver uma boa autoestima e for viciada em aprovação, eu posso sofrer emocionalmente durante vários dias por algo que ela deixou de fazer e nem sequer sabia que eu esperava. Só porque eu espero que alguém faça alguma coisa, isso não significa que a pessoa é obrigada a fazê-la. Quando alguém espera algo de mim, não sou obrigada a atender às suas expectativas. Todos nós seríamos muito mais felizes se colocássemos as nossas expectativas em Deus, em vez de colocá-las no ser humano, confiando nele para nos dar o que sabe que precisamos. O Senhor pode não nos dar exatamente o que queremos, mas, se não der, Ele dará algo muito melhor. Moisés esperava que os israelitas entendessem que Deus o enviara para libertá-los do cativeiro, mas eles não entenderam. Acredito que José esperava que seus irmãos ficassem felizes quando o pai lhes deu a capa que havia feito especialmente para eles, mas eles não ficaram felizes, ao contrário, ficaram amargos, ressentidos e com ciúmes. Houve vezes em que minhas expectativas não foram atendidas e isso me deixou decepcionado ou até zangada. Mas a culpa foi minha. A pessoa com quem eu estava zangada talvez nem soubesse o que eu esperava.
Se formos confiantes, podemos fazer nossas expectativas conhecidas a fim de descobrir se o outro quer ou é capaz de atendê-las. Um exemplo seria dizer à mãe da noiva: será que você vai poder tirar um tempinho durante a recepção para conversarmos? Assim ela saberá qual é a sua expectativa e terá a chance de lhe dizer com antecedência que talvez esteja ocupada demais no dia, mas que o fato de você estar lá significa muito para ela. Precisamos ser capazes de fazer boas obras para as pessoas sem ter qualquer expectativa, a não ser fazê-las felizes. Se precisarmos ser notados, apreciados e aplaudidos por um ato de gentileza, então somos pessoas inseguras, viciadas em agradar o ser humano e não a Deus. 3. Um viciado em agradar deixa de lado as próprias necessidades. Embora não devêssemos viver uma vida egocêntrica, também não devemos negar todas as nossas necessidades no esforço de agradar. Se fizermos isso, no final nos ressentiremos e acabaremos por explodir emocionalmente. Pessoas viciadas em agradar podem reconhecer suas necessidades e até verbalizá-las, mas ainda continuam negando-as com o objetivo de fazer mais pelos outros. Elas se tornam mártires, vivem para os outros, depois se ressentem e reclamam de como as pessoas as usam sem fazer nada por elas. Tenha uma vida equilibrada nessa área. Faça coisas pelos outros quando você sentir paz com isso. Ao mesmo tempo, entenda que você tem necessidades e se você não as atender, não lhes restará nada para dar. Isso abrirá uma porta para o diabo trazer infelicidade à sua vida. 1 Pedro 5,8. Minha filha Laura é um ótimo exemplo de equilíbrio nessa área. Ela me ajuda de muitas maneiras e sente chamada para fazer isso. É uma mulher muito flexível e na maior parte do tempo eu posso telefonar e perguntar: o que você está fazendo? E ela responderá: o que você quer que eu faça? Ela faz praticamente qualquer coisa que eu peça, mas há vezes em que ela diz: não, lamento, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho planos com a família ou eu já estou sobrecarregada. Ela e eu temos um acordo de sempre sermos sinceras uma com a outra. Eu quero que ela seja livre para dizer não, se for isso que ela precisa dizer. Se você está fazendo coisa pelos outros e reclamando ao mesmo tempo, mesmo na privacidade da sua mente, então você pode ser viciado em agradar. Se você decidir fazer alguma coisa por outra pessoa, faça com uma boa atitude para que seus atos agradem a Deus. 4. Uma pessoa viciada em agradar se sente péssima quando as suas decisões não agradam as outras pessoas. A palavra de Deus nos ensina que precisamos obedecer a Ele em vez de aos outros seres humanos. Atos 5:29. E essa passagem deve ser levada muito a sério. Deus quer que sigamos a direção dele, mas as pessoas geralmente querem que façamos as vontades delas. Não se trata de serem mais pessoas, apenas significa que elas são humanas. Quando alguém nos pede algo, essa pessoa nunca quer nos ouvir dizer não. Se dissermos que não podemos, a reação inicial pode não ser positiva, mas isso é entre elas e Deus. A reação delas não é responsabilidade nossa. Entretanto, os viciados em agradar assumem erroneamente a responsabilidade pelas reações emocionais alheias, como raiva, infelicidade ou decepção, e geralmente ajustam o próprio comportamento ao que irá manter a outra pessoa feliz. Ao fazer isso, elas estão permitindo que essas pessoas as controlem com suas emoções. Uma pessoa espiritualmente madura aprende a lidar com a decepção com uma atitude positiva enquanto confia em Deus. Precisamos tomar cuidado para não termos um falso senso de responsabilidade. Se não pudermos dar às pessoas o que elas querem, porque sentimos que estamos seguindo a vontade de Deus para nós, não é nossa culpa se elas ficarem infelizes. 5. Uma pessoa viciada em agradar é desonesta. Referir-se às pessoas viciadas em agradar como desonestas pode parecer duro, mas elas realmente têm um padrão de não serem honestas quanto aos seus desejos, sentimentos e pensamentos.
Elas dizem às pessoas o que elas querem ouvir, em vez de dizer a verdade. Elas têm o mau hábito de dizer sim, quando na verdade sabem que deveriam dizer não. Eu sei disso porque eu era assim nos primeiros anos da minha vida. Não há mérito algum nesse comportamento. Paulo escreveu aos Efésios que eles deviam deixar que suas vidas seguissem a verdade em amor, em todas as coisas, dizendo a verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Efésios 4:15. O fato de alguém não querer ouvir a verdade e até ficar ofendido com ela não nos desobriga da responsabilidade de dizê-la. Se você tem sido viciado em agradar e agora está pronto para mudar, você pode contar com alguma resistência por parte dos amigos e da família no começo. Eles estão acostumados a ver você fazendo sempre o que eles pedem. Seja gentil e dê tempo a eles. Não vá ao extremo oposto, em que você nunca quer fazer nada, nem sacrificar o próprio prazer por eles, mas permaneça firme. À medida que o tempo passar, você entrará em relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. Se as pessoas não quiserem ser suas amigas porque não podem mais controlar você, então elas nunca foram realmente amigas e você não perdeu nada que valesse a pena manter.